Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de iogurte e hoje nós vamos falar para vocês: todo iogurte é um leite fermentado, mas nem todo leite fermentado é um iogurte. O que define isso é a Instrução Normativa 46, que vai trazer essas diferenças entre os fermentados que a gente encontra no mercado. A IN 46 de 2007, ela traz na sua definição o que é iogurte. E para ser iogurte nós temos que ter obrigatoriamente termófilos e bulgáricos. É exatamente isso que vai definir o que é o leite, o nome que se vai se dar àquele leite fermentado. Se a bactéria presente for termófilos e bulgáricos, esse produto vai se chamar iogurte. E se faltar o termófilos, ou faltar o bulgáricos, ou tiver algum outro micro-organismo envolvido nessa fermentação, aí esse produto vai se chamar leite cultivado ou leite fermentado, que é o próprio nome maior dessa definição da IN 46. Nós temos também o leite acidófilo, quando essa fermentação se realiza exclusivamente por lactobacillus acidófilos. Nós temos o kefir, que hoje já é bem difundido no Brasil, você encontra nos mercados kefir, né, para ser vendido. Nós conhecemos muito os grãos de kefir. Quem não tem em casa ou nunca viu alguém que tem aqueles grãos de kefir, que você faz esse fermentado em casa. Então, quando é feito com kefir, com grãos de kefir, esse produto se chama kefir, ok? Nós temos também o kumis, que não é muito conhecido no Brasil, mas está dentro dessa definição de leites fermentados, que também pode ter o bulgáricos com alguma levedura. E aí, se não tem o termófilo, tem o bulgárico, mas não tem o termófilo, ele não é iogurte, ele é kumis. E nós vamos ter também a coalhada. A coalhada é feita com fermento mesofílico. Essa é a grande diferença entre iogurte e coalhado. Nós vamos mostrar algumas fotos para vocês. Então, o que a gente vai marcar agora é que leites fermentados é uma definição mais ampla. É uma definição da IN 46 de 2007. Dentro dessa definição de leites fermentados, nós vamos ter 6 produtos. E o que vai definir a diferença de um produto, ou que vai dar o nome a esse fermentado, é a bactéria envolvida na fermentação. Vamos guardar bem isso. Por isso que todo iogurte é um leite fermentado, porque o iogurte está dentro da definição de leite fermentado. Mas é um leite fermentado onde eu tive uma fermentação obrigatoriamente por 2 bactérias, que são termófilos e bulgáricos. Agora, o leite fermentado pode não ser um iogurte. Se faltar termófilos, se faltar o bulgáricos, se não tiverem essas 2 bactérias, ele vai ser uma outra definição. No caso aqui, pode ser um kefir, pode ser uma coalhada, pode ser um leite fermentado. Então, vamos marcar bem isso nesse primeiro momento, que leite fermentado é uma definição maior, e dentro dessa definição de leites fermentados, eu tenho 6 possibilidades de produtos, e o que vai definir esse produto é a bactéria envolvida nessa fermentação. Aqui nós vamos ter que leite fermentado é um produto adicionado ou não de outras substâncias alimentícias. O que quer dizer isso? Eu posso ter um leite fermentado somente leite e fermento, e eu posso ter um leite fermentado adicionado de açúcar, adicionado de frutas, adicionado de outras substâncias alimentícias. Então, a definição nos permite que eu tenha uma variação, várias formulações, e isso também a gente vai ver em outras aulas, que você tem na IN 46 quais são os produtos permitidos, quais são os corantes, quais são os aromas, quais são os ingredientes permitidos. Então, bom, leite fermentado são os produtos adicionados ou não de outras substâncias, obtidos por coagulação. Então, existe uma produção de ácido, um abaixamento do pH, e esse leite vai formar um gel, vai coagular. Então, existe a coagulação pela diminuição do pH do leite, e aí a gente vai ver todo esse processo na nossa aula de fermentação. Ou reconstituído. O que quer dizer ou reconstituído? Quer dizer que o leite utilizado nessa fabricação pode ser leite reconstituído. O que é o leite reconstituído? É quando eu pego o leite em pó, adiciono água, reconstituo esse leite, e a partir desse leite eu faço o processo de fabricação, adicionado ou não de outros produtos lácteos,
por fermentação lática mediante ação de micro-organismos específicos. Quais micro-organismos são esses? Aqueles que a gente acabou de ver na IN 46. Se for iogurte, termófilos e bulgários. Se for leite acidófilo, lactobacillus, acidófilo. Se for coalhada, fermento mesofílico. Então a gente vai ter, se for kefir, vai ser fermentação por kefir, né? Esses micro-organismos devem estar viáveis, ativos e abundantes no produto final durante o prazo de validade. Aqui é interessante a gente marcar o quê? Bom, eu tenho para cada produto desse, para cada definição dessa, um mínimo de bactérias viáveis que eu tenho que ter nesse produto. O que é bactéria viável? A bactéria ativa, viva. Por isso que o nosso leite fermentado é um produto vivo. As bactérias estão ali viáveis. Então, no caso do iogurte, só para a gente marcar, é no mínimo 10 a 7. O que é 10 a 7? São 10 milhões de bactérias viáveis por grama de produto. Então, no caso do iogurte, nós temos que ter no mínimo 10 milhões de bactérias viáveis. E isso está sendo aqui descrito na nossa instrução normativa. O prazo de validade, quem determina é a indústria. Então, eu posso trabalhar com 30 dias, 45 dias. Já foi muito comum se trabalhar com 30 dias no Brasil. Hoje já se trabalha com 45, 50 dias. O que determina isso? Uma série de condições. Mas a principal, por questão legal de legislação, é você ter esse mínimo de bactérias viáveis no final do prazo de validade. Bom, leites fermentados, então, como eu falei, kefir é um leite fermentado, e o kefir hoje a gente tem no mercado brasileiro sendo comercializado. Eu mesmo tenho em casa grãos de kefir, né? A gente vai trocando, vai fazendo. Quem não faz, né? É muito legal ter esse grãos de kefir em casa para ir sempre trocando aquele leite, colocando leite. Tem kefir de água, tem kefir de leite, mas hoje a gente tem no mercado brasileiro. Essa foi a primeira empresa aí a lançar, né? Muito parabéns, muito legal esse produto, já experimentei, muito gostoso. Nós temos outras empresas que já estão produzindo. É um leite fermentado. Você vai me perguntar, o que é o kefir? O kefir é um leite fermentado que faz parte da IN 46 e que ele não chama iogurte. Por quê? Porque ele não tem obrigatoriamente termófilos bulgários. Ele tem kefir. Então esse produto ele é um leite fermentado na legislação chamado de kefir. Nós temos aqui, por exemplo, leites fermentados. Se você pegar lá o Activia, o Casei Shirota, se você pegar uma embalagem de Activia, você vai ler leite fermentado. Então ele é um leite fermentado, e aí essas bactérias são patenteadas, né? Elas são exclusivas. Se você compra um Yakult, é o Casei Shirota. Se você compra um Activia, é o Dan regularis, ou Bifidobacterium animalis. Então eles têm essa exclusividade aí nessa produção, né? A coalhada, cultivos mesofílicos. Aqui tem um exemplo de um produto no mercado que é uma coalhada, não é iogurte. Então existe o iogurte, que tem termófilos bulgários, olha bem que a gente já guardou isso, e a gente tem a coalhada, que eu tenho fermento mesofílico. Então a partir de agora, quando você for no mercado e no rótulo estiver escrito coalhada, você já sabe que é um fermento mesofílico. Muda um pouco as características de sabor e aroma desse produto. E se você está escrito iogurte natural ou iogurte, tem termófilos e bulgários. Bom, na definição de iogurte, que já sabemos que faz parte da definição de leites fermentados, a gente vai ter que é um produto fermentado cuja fermentação se realiza por cultivos protossimbióticos. A gente vai falar sobre simbiose quando tivermos a nossa aula sobre fermentação, de Streptococcus salivarius subespécie Thermophilus e o Lactobacillus delbrueckii subespécie Bulgaricus. São as duas bactérias obrigatórias que definem que o meu produto é iogurte, aos quais podem acompanhar de forma complementar outras bactérias ácido lático. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que eu não tenho que ter só, eu tenho que ter obrigatoriamente Thermophilus bulgaricus, mas eu posso ter outras bactérias nesse processo que por suas características vão contribuir para o sabor, o aroma, a textura do meu produto. Então eu posso ter uma fermentação de Thermophilus bulgaricus, acidófilos, Thermophilus bulgaricus, helvéticos, Thermophilus bulgaricus, não sei, qualquer bactéria
que eu possa colocar ali para acompanhar. E se eu tiver o termômetro Bulgares, eu posso definir como iogurte, né? Que vão contribuir para as características do produto final. Essas são as nossas amiguinhas aí. Só marcando aqui, não tem o nome, né? Ah, você se chama Streptococcus. Streptococcus são bolinhas enfileiradas na forma de strepto. E são cocos, bolinhas enfileiradas, por isso que tem esse nome, Streptococcus. Nosso lactobacilo aqui é um bastão presente no leite, então um lactobacillus. Então essas bactérias que fazem a fermentação do iogurte. Então só para a gente marcar o que a gente viu nessa nossa aula foi que leite fermentado e N46 de 2007 é uma legislação que vai englobar 6 tipos de produto. E o iogurte é um desses produtos, e o que define ser iogurte é a presença obrigatoriamente de termófilos e bulgáricos. Posso ter outras bactérias acompanhando, esse leite pode ser reconstituído, então a gente vai ver o que é iogurte. É um produto fermentado, existe uma fermentação, uma produção de ácido, um abaixamento do pH, uma elevação da acidez, uma coagulação desse produto. Ele possui bactérias vivas, termófilos e bulgários, num mínimo de 10 milhões por grama, 10 a 7. Isso tem que estar até o último dia da validade, é o que define também a validade do produto, é a presença de bactérias vivas. Eu tenho iogurte natural, eu posso ter iogurte com aditivos, com outros ingredientes, e aí a gente vai ver na legislação, a N46 vai trazer para a gente quais são os produtos, quais são os corantes, quais são os espessantes, tudo que é permitido ser usado. Então eu tenho no mercado iogurte natural, iogurte de morango, iogurte de pêssego, iogurte com cereais, tudo isso é permitido. O produto também pode ser integral, desnatado, semi-desnatado, com creme, isso vem escrito no rótulo, então sempre que você vai comprar um produto, você vai encontrar iogurte integral, iogurte desnatado, iogurte parcialmente desnatado, isso tem que ter uma informação que tem que vir no rótulo. Nós vamos ver quais são esses padrões na próxima aula. Uma questão importante também para marcar iogurte, porque mais para frente a gente vai ver a diferença de iogurte e bebida láctea. E aí vai ser uma aula bem interessante, mas uma coisa que a gente já pode marcar, o iogurte tem um mínimo de proteína maior do que uma bebida láctea, e o mínimo de proteína para iogurte é de 2,9 gramas por 100 gramas. E uma acidez também, que vai variar nesse produto entre 0,6 a 1,5 gramas de ácido lático. Nós podemos dizer aí que é entre 60 e 150 graus de Dornick. Normalmente, os produtos encontrados no mercado, os iogurtes encontrados no mercado, variam entre 70, 72, no máximo 80 graus de Dornick. O mercado nosso, o mercado nacional, o mercado brasileiro, ele pede um produto mais encorpado, mais viscoso e com uma acidez mais baixa. O que define isso, principalmente, são as temperaturas de fermentação e as cepas de micro-organismos envolvidos. O balanceamento entre termófilos e bulgários. Tudo isso a gente vai ver na nossa aula de fermentação. É muito interessante a gente entender como que a simbiose, que é o crescimento conjunto dessas bactérias, fazem, de acordo com a temperatura que eu uso, uma viscosidade maior, um aroma maior, uma textura melhor. Tudo isso a gente vai aprender aqui nas nossas aulas de iogurte. Aquele abraço e a gente volta na próxima aula trazendo para vocês mais um assunto super legal aí desse mundo dos fermentados.